Hamlet, de William Shakespeare. Calcula-se que Hamlet foi composta mais ou menos entre 1600 e 1602. Existem também outras versões anteriores desta peça que nós conhecemos, do William Shakespeare. E as fontes mais remotas para esta peça aqui estariam no século XII, num texto de autoria de um escritor dinamarquês da segunda metade do século XII. Também se discute se houve versões anteriores de Hamlet pelo próprio Shakespeare ou se a peça que é mencionada com esse título num documento de 1589, ou seja, quase 12 anos antes dessa peça, seria mesmo do Shakespeare ou se teria sido de autoria de um outro dramaturgo da época, né, um contemporâneo do Shakespeare, como o nome que se sugere é do Thomas Kidd. Não se sabe. O que se parece ter certeza é que essas primeiras versões, né, essas versões anteriores do Hamlet que nós conhecemos, né, dessa versão que a gente conhece, as versões anteriores cobrem uma história muito mais simples, muito mais linear, de vingança, intrigas e uma carnificina no final da peça. Um palco repleto de cadáveres. Mas quem chega nessa peça aqui, quem lê Hamlet, Príncipe da Dinamarca, do Shakespeare, vai encontrar esses elementos, só que enriquecidos, reinterpretados e até questionados. Tudo por causa do seu personagem título, a quem o Shakespeare dá uma profundidade, uma interioridade e, para alguns, como Harold Bloom, um significado simbólico, se a gente pode dizer assim, que transcende esses temas, que enriquece esses temas, que questiona esses temas todos. Todos esses elementos que estão presentes numa peça de vingança, em princípio esse seria o assunto, mas que a gente vai ver que a vingança acaba ficando em segundo plano, porque nós somos arrastados ao longo de cada cena e de cada ato de Hamlet para esse personagem que domina tudo. Hamlet, Príncipe da Dinamarca, o herói do título. E aqui a gente tem um personagem que questiona e que, através dos seus solilóquios, que são 7 solilóquios aqui, além do mais famoso, ser e não ser, eis a questão, você tem mais 6 solilóquios, e através dos diálogos que ele mantém com vários personagens, com o Polônio, com a Ofélia, com a Gertrude, a mãe, com outros personagens, ele vai transformando, né, transcendendo essa história que, em princípio, seria muito simples, né? De um jovem que recebe uma revelação sobrenatural de que o seu pai, morto há pouco tempo, não teve uma morte natural, mas foi assassinado pelo seu tio, que se casou com a sua mãe e assim ascendeu ao trono. Esse, em princípio, é o tema, né? O ponto de partida para o que a gente vai ler. Só que a gente vai, como eu falei, se envolvendo muito mais com o protagonista do que propriamente com essas intrigas e com essas tramas. A gente vai prestando mais atenção nessas coisas porque elas nos remetem ao personagem título e aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está refletindo, aquilo no qual ele está meditando. Hamlet é, como diz o Harold Bloom, nesse livro aqui, Como e Por que Ler, uma peça que tem praticamente 4 séculos e que não deixa de desafiar o leitor e os seus intérpretes. Existem tantas interpretações e tantas versões, análises de Hamlet, que o Bloom diz a certo momento que a gente tem que raspar como se estivesse fazendo uma limpeza numa tela antiga para tentar ver a peça como ela é. Eu não vou tentar fazer isso aqui, até porque eu não tenho a competência do Bloom. Mas eu gostaria de citar algumas interpretações possíveis para Hamlet, porque realmente ela tem todo esse tempo de existência e já tem uma bibliografia vasta de interpretações. Uma interpretação que esteve muito em voga algumas décadas atrás, mas eu acho que agora ela está meio fora de moda, é aquilo que a gente poderia chamar de uma interpretação psicanalítica ou talvez freudiana, que é quando logo no início da peça, em que o Hamlet está, né, na corte, né, junto com o novo rei, com a rainha, a mãe dele,
E todos estão observando que ele está muito triste, né? Que ele tem que superar aquele luto pela morte do pai dele, né? Que já morreu há alguns meses. Mas aí quando o Shakespeare nos mostra aquilo que o Hamlet está pensando, a gente vê que o pensamento dele parece estar muito mais voltado para o fato, não de que o pai dele morreu e ele sente saudade do pai, mas no fato de que a mãe não demorou muito, né? A se consolar. Casou poucos meses após, né, a morte do pai dele. E aí, se a gente pensa esse pensamento, né, que o Shakespeare nos mostra, que é isso que o Hamlet está pensando, né, nessa primeira cena em que ele aparece, né, falando consigo mesmo. Então, os outros não escutam, mas a gente que é leitor da peça ou que é espectador sabe aquilo que ele está pensando. Isso é um recurso do teatro mesmo, né, a parte do personagem falar, os outros não escutam, mas o espectador ou o leitor sabe que é aquilo que o personagem está pensando. E a gente junta esse pensamento que o Shakespeare nos revela com uma cena que vem muito mais tarde do Hamlet confrontando a mãe, né? Quando ele já recebeu aquela revelação para o fantasma do pai, de que o pai foi assassinado, né? E fala também da mãe, né? Que a mulher dele logo se casou com o homem que o assassinou, esse tipo de coisa. E aí a gente tem essa cena muito mais tarde em que o Hamlet confronta a mãe, a Gertrude, em que ele é tão agressivo com ela, né? A ponto de deixá-la realmente perturbada. E se a gente pegar algumas frases do que o Hamlet diz para a mãe nessa cena e se lembrar daquele pensamento que ele teve logo no início da peça, a gente pode ter realmente uma compreensão assim meio incômoda de por que o Hamlet está tão indignado com a morte do pai. Que não parece que ele queira simplesmente vingar o pai, mas que de repente ele esteja muito mais irado e com muito mais vontade de matar o homem que está no leito da mãe dele. Mas essa é a interpretação psicanalítica ou freudiana. Uma outra interpretação é provavelmente aquela que os românticos, no movimento romântico, no final do século XVIII e primeira metade do século XIX, abraçaram. Que a gente às vezes encontra até algumas pessoas, talvez inconscientemente, aceitando e privilegiando essa visão da peça, né? Essa compreensão da peça, também centrado no herói, no Hamlet, que é ver o protagonista como aquele homem de exceção. E realmente quando você observa algumas coisas que o Hamlet diz e algumas coisas que ele faz, ele tem algumas características que fazem a gente lembrar do herói romântico por excelência, né? Que é aquela figura que não consegue se encaixar, que não consegue se adaptar, eu já tenho falado disso aqui em outros vídeos. Ele é muito amado pelo povo, como o próprio Cláudio observa aqui a certo momento, mas ele é amado pelo povo, mas ele não governa. Então ele é sempre aquele homem que está à parte, que pode ser assim admirado, que pode ser até um certo ponto amado, né? Que pode ser alvo até de lealdade, como ele é alvo da lealdade do Horácio, que é um personagem que o Cláudio não consegue subornar, não consegue conquistar, não consegue enganar. Mas o Hamlet sempre fica mesmo como aquela figura, em vários sentidos, aquela figura do herói romântico. O homem solitário no meio da solidão, o homem que não se encaixa, né? Mesmo o amor dele, que a gente pode até questionar, aliás, o amor dele pela Ofélia não consegue trazê-lo a uma vida normal e fazê-lo se encaixar na sociedade. E a gente tem esse personagem também, que ele ao mesmo tempo que ele pensa tanto, que ele questiona tanto, que ele reflete tanto, às vezes ele, quando resolve tomar uma atitude, né, ter um gesto mais violento, passar a ação ao invés de pensar, né, resolver fazer ao invés de pensar sobre o fazer, aquilo que ele faz frequentemente é errado, é um engano e às vezes até uma injustiça. Eu não sei quem foi, mas eu me lembro que eu li, né, há muito tempo que o personagem, aliás, já foi diagnosticado como sofrendo de transtorno bipolar. Que o Hamlet seria um maníaco depressivo e por isso ele teria essas flutuações de humor. O certo é que essa imagem dele como aquele herói, né, aquele homem à parte da sociedade, forte e ao mesmo tempo frágil, um homem que é muito superior à sociedade e não consegue se encaixar nela, né? Ser aceito dentro dela, entrar dentro da normalidade que é aceita socialmente.
é uma visão romântica e que a gente encontra alguns pontos do Hamlet que realmente batem com essa visão. Também temos a interpretação moderna. Uma das interpretações que o Harold Bloom dá, por exemplo, no Come Porque Ler, é que o Hamlet representa a nossa inteligência, né? Que ele seria a personificação da inteligência, com os seus questionamentos, com as suas investigações, com o seu raciocínio, com a sua lucidez extremada, em que ele investiga, entre aspas, aquilo que está em torno dele para ver se ele realmente tem que se vingar, né? Se houve realmente um assassinato, se o pai de fato foi assassinado. Isso retarda, né, a vingança. Esses momentos em que parece haver uma indecisão por um excesso de questionamento. Mas que o que ele faz, o Hamlet faz muito mais, como nos lembra o Bloom, é investigar a si mesmo. Ele é ótimo em investigar a si mesmo, né? Em explorar os seus próprios abismos interiores. Ele faz muito isso, através dos solilóquios especialmente. Uma outra interpretação moderna é uma que eu sugeri, mas aí pegando apenas um trecho, né? Uma faceta da peça, que é a relação estranha do Hamlet com a Ofélia. Desde o início a gente fica sabendo que a Ofélia recebeu bilhetes e presentes do Hamlet. A Ofélia é uma jovem da corte, filha do cortesão Polônio, né? E ele afirma mais tarde, né, o Hamlet afirma mais tarde que é a mulher que ele ama, que ninguém poderia amar tanto a Ofélia quanto ele amou, quando mais tarde, num outro momento da peça, ele fica sabendo que a Ofélia morreu. Mas a relação do Hamlet com a Ofélia é um pouco dúbia, um pouco estranha. Eu acho que seria, num certo sentido, aquilo que a gente pode considerar da relação de homem e mulher, né, da história de amor dentro da ficção moderna. Porque o Hamlet e a Ofélia, quando você observa bem, não estão separados por coisas externas. Não é a vingança que o Hamlet planejou que está separando ele da Ofélia, quando você observa bem. Porque ele conta ao Horácio os seus planos, mas ele não conta a Ofélia. Em nenhum momento, eu não me lembro de nenhum verso da peça, se alguém tiver encontrado, me mostre, em que haja alguma sugestão de que o Hamlet poderia ter considerado a ideia de falar com a Ofélia dos seus planos. Então, é um casal que está separado não por conflitos externos, né? Por coisas exteriores a eles, como acontece muitas vezes na ficção que trata de histórias de amor dentro do romantismo, mais da ficção que trata de histórias de amor modernas. As pessoas não se separam por causa dos outros, por causa de intrigas, por causa de vinganças. As pessoas se separam por conflitos entre elas próprias. O Hamlet e a Ofélia não estão separados aqui por coisas externas, mesmo que possa parecer num primeiro momento, mas porque ele não dá um voto de confiança a ela em nenhum momento. Ela seria o objeto do seu amor, mas não uma sua igual. Como diz o Harold Bloom, Hamlet é uma peça que não se esgota, que nós podemos nos debruçar sobre ela repetidamente e encontrar coisas para pensar, para questionar. É uma peça que fica nos incomodando no bom sentido, nos desafiando, nos confrontando.